Compreendendo o sacrifício da cruz. Irmãos, se você ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, vai encontrar diversos posicionamentos em relação à cruz. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, que para os judeus, aquilo que aconteceu naquelas 6 horas em que Cristo esteve crucificado, culminando com a sua morte, aquilo ali foi escândalo. Os judeus consideram aquilo uma pedra de tropeço, um escândalo. Como pode alguém que se diz Messias morrer na cruz? Quem morria na cruz era o pior inimigo do Estado. Quem morria na cruz eram pessoas desprezíveis, pessoas vis, pessoas de mau caráter, pessoas que eram criminosas. Então como é que pode alguém se denominar o Messias, ser tratado como Messias de Israel e morrer na cruz? Então para os judeus aquilo era escândalo. E Paulo diz que para os gentios, os gregos e romanos, aquilo era loucura, loucura. Pregar que a cruz seria um instrumento de libertação. Então para eles aquilo era loucura. Morrer na cruz, como pode? Como alguém pode dizer que isso tem algum propósito? Como alguém pode dizer que isso vai trazer algum benefício para a sociedade? Bom, então, nós vemos diferentes interpretações a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Mas afinal, o que significa para nós? O que é que os apóstolos trouxeram? Qual foi a interpretação que eles deram e que veio da parte do Pai, veio da parte de Deus e que nós precisamos ter? Qual o significado da morte sacrificial de Cristo? Eu posso dizer a vocês, antes de mostrar os aspectos desse acontecimento, que, sem sombra de dúvida, para nos tornarmos cristãos vencedores nesta geração, precisamos ter todo o entendimento revelado do que Jesus realizou com a sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Se não tivermos o entendimento, se não tivermos a clareza, se não tivermos a essência disso dentro de nós, os resultados, os benefícios, tudo aquilo que Jesus conquistou ali, se isso não entrar na nossa vida, se não tivermos apropriação de tudo isso, nós não conseguimos vencer, nós não nos tornamos vencedores nessa geração. Então, quando consideramos todo o processo da morte sacrificial de Cristo, lá na cruz do Calvário, nós podemos destacar 3 aspectos importantes que definem o significado da cruz, o significado da morte, do castigo que ele sofreu, enfim, de tudo que ele passou naquelas 6 horas. Primeiro aspecto, nós vemos a obra da cruz. Houve uma obra, tudo aquilo foi uma obra. Então nós temos a obra da cruz, a obra da cruz. Temos também o poder da cruz e o princípio da cruz. Então a obra, o poder e o princípio da cruz. São 3 coisas. Primeiro nós vamos ver a obra da cruz. O que significa, ou o que significou a obra da cruz? A obra da cruz tem a ver com a substituição. Escuta bem, isso é muito importante. Quem deveria estar morto, quem deveria ter passado 6 horas na cruz, quem deveria ter morrido lá na cruz, era eu, você, éramos nós. Toda a humanidade deveria ter sido sacrificada na cruz. Mas a Bíblia fala que Deus não achou um justo sequer entre os homens. E para morrer na cruz ali, em favor da humanidade, o cordeiro tinha que ser perfeito, O cordeiro sacrificial, o cordeiro do sacrifício, no caso, tinha que ser perfeito. Mas não tinha entre os homens ninguém perfeito. Então Jesus se qualificou
ele foi levado ao matadouro. Como diz o profeta Isaías, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Não abriu sua boca e ali se entregou, se rendeu à ira, ou seja, ele recebeu toda a ira de Deus, contra o pecado, e sofreu intensivamente e extensivamente tudo que eu e você tínhamos que sofrer naquele Calvário, ali no Calvário, na cruz do Calvário. Ora, então, a obra da cruz é, em resumo, a substituição do sacrifício. Era eu e você, éramos nós, que tínhamos que morrer na cruz. Mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ali era o santo morrendo em lugar dos pecadores, o justo morrendo no lugar dos injustos. A obra da cruz, ou a substituição, é a base da nossa justificação e da nossa reconciliação com Deus. Por quê? Uma vez que Jesus recebeu todo o castigo, uma vez que Jesus sofreu intensivamente e extensivamente na cruz, tudo que nós tínhamos que passar no inferno, a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a partir desse momento que acreditamos, que cremos na obra da cruz, passamos então a ser incluídos, passamos a ser abençoados, pela graça de Deus, na graça de Deus, e aí a graça de Deus vem sobre nós, nos absolve, nos dá perdão, nos dá purificação, e nós passamos então a ser novas criaturas, e temos então o perdão dos nossos pecados, e somos reconciliados com o Pai, justificados pelo Pai, ou seja, Ele nos torna justos pela obra da cruz, pela justiça do Seu Filho. Então, agora, em Cristo, nós somos justos e somos reconciliados com Deus, nosso Pai. Que maravilha! Ora, então, veja bem, escuta o que eu estou falando. Eu posso agora ter paz com Deus, eu posso ter paz com Deus, eu posso desfrutar da paz de Deus, uma vez que Deus não tem mais bronca, Deus não tem mais qualquer ira para jogar em mim. Deus agora só tem amor para derramar, só tem a graça para derramar. Então Ele está nos vendo com bondade e misericórdia, e por causa de Cristo, Ele nos vê já santificados. Quem diz amém, aleluia? Então Ele está nos vendo de maneira diferente. Ele não nos vê mais como no passado, onde Ele via a humanidade condenada, perdida, debaixo de maldição, e Ele não podia dar graça, porque naquele tempo Jesus não tinha ainda morrido. Ora, então, Jesus morreu por mim, e agora eu tenho paz com Deus. A palavra diz que o seu sangue derramado lá na cruz nos limpou de todo pecado, e assim fomos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Devemos então crer que porque o Senhor morreu por nós, como nosso substituto, nós recebemos a justificação, fomos feitos justos, recebemos também o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus o Pai. E o resultado disso é que passamos a ter paz com Deus. Levante suas mãos para o céu e diga: eu tenho paz com Deus, por meio de meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Então temos paz com Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, põe a mão no coração e fala: eu tenho paz. Eu sinto paz. Porque agora estou reconciliado com Deus o Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sente a paz aí? Olha para o irmão do seu lado e fala: você sente essa paz? Você percebe essa paz? Você sabe que nenhuma condenação há mais para você? Então dá um sorriso, Sorria. Sorria, você tem paz com Deus. E isso não depende nem de sentimento, não. Isso não depende nem de sentimento. Mas você pode sentir também, Bom, então, irmãos queridos,
o aspecto básico da obra da cruz é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. A palavra fala que esse sangue nos purifica, ou seja, ele nos limpa de toda injustiça e impureza. Agora, por outro lado, o sangue não elimina a lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2, fala da lei do pecado. A lei do pecado que está dentro de nós. Paulo se refere a isso também como o poder do pecado. Então existe uma lei do pecado, uma disposição regente dentro de nós para o pecado. E aí nós entramos muitas vezes em conflitos por causa dessa lei do pecado que habita em nós. O sangue nos purifica, mas não elimina a lei do pecado dentro de nós. Essa lei está presente no nosso velho homem interior. Paulo fala deste velho homem. Esse velho homem interior carrega a lei do pecado. A lei do pecado está nele. E ele é, portanto, a fonte dessa lei. Sempre que precisamos de perdão, sempre que precisamos de purificação de pecados, podemos recorrer ao sangue, podemos pedir a graça pelo sangue, podemos simplesmente mencionar: eu sei que o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Você pode simplesmente declarar isso, e você sabe que de fato isso é verdade. O sangue já purificou, o sangue já levou todos os nossos pecados, e cada vez que pecamos e arrependemos e pedimos perdão, 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, toda impureza. Então nós temos essa graça, esse perdão. Cada vez que recorremos ao sangue, ele é de fato um elemento de purificação, sempre presente e disponível às nossas vidas. Portanto, o sangue trata com os nossos pecados. Olhe para o seu irmão e fala: sempre que você precisar se arrepender, se arrependa, pois qualquer pecado que você cometer será perdoado e purificado pelo sangue de Jesus. Não vale a pena pecar. Pecado sempre traz problemas. Mas se você cai em pecado, pode contar com sangue. Ele é um elemento de purificação infalível. Quem diz amém? Aleluia. Que maravilha, ninguém aplaude, não? O sangue de Jesus nos purifica mesmo. Agora, que elemento ou instrumento vai tratar com o pecador que está em mim? Que elemento ou instrumento vai tratar com o poder do pecado, com o velho homem interior, Então, nós precisamos agora descobrir qual é a solução. A Bíblia mostra que a solução para crucificar, para matar o pecador que está em nós, é a cruz. É a cruz. A cruz. Mas que cruz é essa? Primeiro, é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. E quando eu falo da cruz de Cristo, estou falando do martírio dele, do sacrifício dele lá no madeiro. Estou falando do preço que ele pagou. Estou falando da obra que ele fez lá. Então, precisamos entender que muita coisa aconteceu ali naquelas 6 horas. Muita coisa aconteceu espiritualmente. Escuta bem, espiritualmente. Não estou falando dos aspectos físicos, não estou falando dos aspectos visíveis. Estou falando de coisas subjetivas, mas verdadeiras, reais, palpáveis. Coisas que aconteceram ali e que Deus levou em conta. O que é mais importante é isso: Deus levou em conta. Deus levou em conta. Então, a cruz, mediante o que eu vou expor, e pela certeza da palavra que garante o que eu vou falar aqui, eu quero deixar claro: ela serve para crucificar e matar o pecador que está dentro de nós. Põe a mão no peito e fala: a cruz serve para matar o pecador
que está aqui dentro de mim. É verdade, a cruz serve para matar o pecador que está dentro de você, está dentro de mim. Todos nós somos como uma padaria. Como assim? Vamos imaginar aqui, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar que o governo baixasse um decreto considerando o pão ilegal. Então, pão é ilegal no Brasil. Para resolver o problema, todos os pães devem ser destruídos. Então o governo fala, olha, pão no Brasil agora é ilegal. Então todo pão que está por aí tem que ser destruído. Quem fizer pão, vamos destruir todo pão que for feito também. Então o pão é ilegal. Para resolver o problema dos pães, todos eles devem ser destruídos. Mas não há apenas isso. Não somente isso. Temos que inutilizar todas as padarias, fábricas de pães. Então temos que inutilizar todas as fábricas de pães, todas as padarias do Brasil. Senão, não vai resolver. Então o decreto é esse, olha, não vai ter pão, pão é ilegal, e os pães que existem serão destruídos, e toda fábrica, toda padaria vai ser destruída. Ora, foi isso que Deus fez. Ele não somente destruiu todos os pães que havíamos fabricado, ou seja, todos os pecados que havíamos cometido, mas também resolveu a questão do velho homem, ou seja, da velha padaria, porque o velho homem dentro de nós é como essa padaria, essa fábrica de pães, fábrica de pecados. Ele não sabe fazer outra coisa, né? O velho homem só sabe pecar, ele é irremediavelmente pecador, ele gera pecado dentro de nós. A lei do pecado é esse princípio regente que faz o mal, que pensa o mal, que deseja o mal, que pratica o mal, que, né, de maneira insana está sempre cogitando o mal, e o pecado em si. Então o pecado em si é fruto, né, desse velho homem, é produto fabricado por esse velho homem. Então essa velha padaria de pecados, né, ela tem que ser destruída, tem que ser acabada. A obra da cruz resolve a questão dos pecados, mas somente o poder da cruz trata com o pecador. Então vamos agora considerar o poder da cruz. Vamos considerar o segundo item, o poder da cruz. Observe o seguinte, que os nossos pecados são solucionados pelo sangue, mas nós próprios somos tratados pela cruz. Isso é importante, irmãos, entender isso, carregar isso na mente, no coração todo dia. Temos que considerar o poder da cruz, porque ali naquele momento, naquelas horas que Jesus passou ali na cruz, Ele também liberou um poder, liberou um grande poder sobre nós, né? Nossos pecados são solucionados pelo sangue que nos purifica, mas nós próprios somos tratados pela cruz. O sangue nos perdoa daquilo que fizemos, e a cruz nos liberta daquilo que somos. Olha para o seu irmão e fala: o sangue nos perdoa daquilo que fizemos, mas a cruz nos liberta daquilo que somos. Porque nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos irremediavelmente doentes, né? Precisamos ser curados, libertos, né, do poder do pecado. Não adianta podar pecado. Tem gente que passa a vida da igreja podando seus maus hábitos, podando seus erros, podando isso e aquilo. Não resolve. É como você pegar um pé de espinhos, passar uma faca e limpar ele. Eu lembro quando eu morava ali embaixo, na rua Coronel Carneiro, eu tinha um pé de espinho lá, no quintal. Aí eu peguei uma faca afiada, limpei o caule, limpei os galhos de todo espinho, limpei tudo. Mas depois de 6 meses, né, os espinhos estavam todos lá de volta, né? Então o que acontece? Podar pecado, querer viver uma vida assim de castidade espiritual, de levar na força do braço, né, de se tornar santo, sabe, no esforço da carne, isso é
impraticável, isso é contradição. A pessoa vai cair em contradição. Vai cair em contradição. Não é por aí. Não é na força da vontade, da carne, não. Não adianta podar espinhos, não. Você vai ter que podar o espinheiro que está dentro de você. Há um espinheiro bravo dentro de você. Agora, como? Como que isso acontece? É bom dizer que tudo que aconteceu na cruz aconteceu de uma maneira espiritual. E tudo que acontece hoje na nossa vida é espiritual e depende da fé. Sem a fé você não vai conseguir alcançar nada, né? Porque sem fé você não alcança nada que é espiritual, você não recebe nada que é espiritual. Então, vamos considerar aqui o poder da cruz. O poder da cruz tem a ver com a nossa inclusão. Tem a ver com a nossa inclusão. Inclusão em quê? Tem a ver com a nossa inclusão na morte de Cristo. A palavra de Deus é enfática. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver que Paulo diz que nós fomos incluídos na morte de Cristo. Não apenas Ele morreu em nosso lugar, mas também nós fomos levados para a morte com Ele. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: não apenas eu e você morremos, juntamente com Cristo, Ele nos levou com Ele para a morte. Ou seja, não somente Ele morreu em nosso lugar. A frase certa é essa. Fala para o seu irmão: não somente Ele morreu em nosso lugar, mas eu e você morremos com Ele. Ele nos levou para a morte, juntamente com Ele. Amém? Então, nós precisamos tomar posse disso. Precisamos ter fé nisso. Quando? Agora, daqui a pouco, amanhã cedo, quando você levantar com mau humor, né? Amanhã à tarde, quando alguém ofender você, depois do almoço, à noite, quando você chegar em casa e tiver um punhado de cobrança lá esperando você, você tem que estar sempre ligado ao poder da cruz, sabendo que você foi incluído na morte do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 6, fala que nós fomos crucificados com Ele na sua morte, né? Olha lá, Romanos capítulo 6, versículo 6. Leia, por favor, Romanos capítulo 6, 6. Aqui está a arma mais potente, né, que o crente precisa usar todo dia. É a pistola 66, pistola 66, né? Romanos 6, 6. Então, está escrito aqui, ó, Romanos 6, 6. Diz assim: porque, sabendo isto, foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, você não pode mais servir o pecado como escravo. Ainda que você falhe, venha falhar em algum momento, mas você não é mais escravo do pecado, porque agora você está debaixo do poder da cruz. Você foi incluído na morte com o Senhor, e portanto você não vive mais, mas é Cristo que vive em você. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então precisamos tomar posse disso, precisamos ter uma convicção disso, né? Uma certeza disso. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, né, a palavra de Deus mostra que o alvo de Deus é nos mostrar o que nós somos e como chegamos a ser o que somos. Então a Bíblia é assim, ela mostra, né, o que somos e como chegamos a ser o que somos. É importante você saber, né, o que você chegou a ser e por que chegou. Você já observou que no início da vida cristã, todos nós aqui focamos muito o fazer, focamos muito o que temos feito e não o que nós somos, né? A tendência é essa. Muitos cristãos, muitos crentes enfocam o fazer, o que tem feito, mas não o que é. Deus quer nos mostrar quem somos e por que viemos a nos tornar o que somos. Agora, nós pensamos que se pudéssemos ter um novo começo, as coisas seriam diferentes. Todavia, com o passar do tempo, descobrimos
perplexos que se trata de algo mais que certas dificuldades exteriores, problemas exteriores. Descobrimos que há um problema mais profundo, há um problema mais agudo, há um problema mais interior, mais interno, um problema que nós não podemos ignorar. Descobrimos que, de fato, esse problema é constitucional, é essencial, é algo que Deus não quer. E nós às vezes pensamos, poxa vida, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso agradar a Deus, eu preciso ser melhor para Deus, eu preciso ser santo para Deus. Mas quanto mais você almeja, quanto mais você planeja, quanto mais você se autodisciplina, você percebe que o problema não é só você querer, né? Chegará o dia, chegará o momento em que você vai concluir, vai chegar à conclusão diante de Deus: ah Senhor, agora estou compreendendo bem, não é só o que eu tenho feito que está errado, na verdade, eu estou errado. Aí você vai perceber que você está errado, e assim, Romanos capítulo 5, 19, começa a ficar claro. Abra aí, Romanos 5, 19, fala assim, ó, Romanos capítulo 5, 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então percebe? Aí nós passamos agora a entender isso com mais clareza. Ora, nós somos por natureza pecadores, somos membros de uma raça que é constitucionalmente diferente do que Deus intencionou que ela fosse. Por causa da queda, Adão e seus descendentes se tornaram essencialmente, constitucionalmente pecadores e assim incapazes de agradar a Deus. Tem gente hoje em dia que quer viver sem a graça e está se apoiando na ideia de que vai agradar a Deus, de que vai conseguir ser santo sem a intervenção, sem o poder da cruz, que vai conseguir ser perfeito, que vai conseguir vencer, que vai conseguir ser arrebatado, né, por se tornar capaz de agradar a Deus. Mas a Bíblia mostra claramente: nenhum de nós pode agradar a Deus, nenhum de nós, pela sua própria capacidade, com a sua própria essência natural, com a sua mente humana, com sua natureza humana, e carregando esse pecador inveterado, esse pecador indomável, esse pecador irremediável, que é o velho homem. Nenhum de nós vai agradar a Deus, nenhum de nós vai conseguir fazer a vontade de Deus. Apóstolo, então, quer dizer que estamos condenados? Não, porque graças a Deus, o plano de Deus é perfeito, e lá na cruz, o Senhor não somente morreu em nosso lugar, mas nos levou para a morte com Ele, e providenciou para que eu e você fôssemos libertos, e pudéssemos ter o poder da cruz sempre presente em nossa vida, nos garantindo a certeza da vitória. Aleluia. Agora, meus amados, então, como todos nós viemos de Adão, o apóstolo Paulo diz que todo homem já nasce pecador. A nossa experiência está ligada e unida à experiência de Adão. Potencialmente, todos os homens, todas as pessoas, todas as mulheres, todos nós estávamos ali em Adão, quando ele foi criado e quando ele pecou. Observe, portanto, que o nosso problema está na nossa hereditariedade. O nosso problema está na nossa descendência ou hereditariedade, não meramente em nosso comportamento. Tem muita gente achando que o problema está no seu comportamento. Não, o problema está na sua hereditariedade, é na semente que gerou você. A menos que nós possamos mudar o nosso parentesco, não há livramento algum para nós. A verdade é que todos nascemos em Adão, todos somos descendentes de Adão, mas agora a palavra diz que uma vez convertidos, estamos em Cristo Jesus. Agora, que diferença isso pode fazer? Romanos capítulo 5, 19 fala, não somente se diz algo a respeito de Adão, mas também em relação ao Senhor Jesus. Em Adão, diz a Bíblia, recebemos tudo que é de Adão, mas em Cristo recebemos tudo que é de Cristo.
Nós precisamos ter essa visão. Eu estou sempre diante desses dois cabeças, né? Adão, cabeça da raça, e Cristo, cabeça da igreja. Então, estou sempre diante desses dois. Eu preciso avaliar sempre, né, quem eu sou em Adão, ou quem eu fui em Adão, e quem eu sou em Cristo. Porque eu não posso ficar só do lado de Adão, e não posso ficar só do lado de Cristo o tempo todo, porque eu preciso saber também que quando há alguma coisa errada, é porque o outro lado ainda está vigorando. Então preciso estar sempre voltado para Cristo, não desconectar de Cristo, não sair de Cristo. Mas quando houver qualquer problema com a natureza velha, que ela ressurgir, aparecer, houver alguma situação de pecado, eu preciso saber que o problema está na minha descendência, na minha hereditariedade, né? Então, em Adão, eu recebi tudo que é de Adão. Em Cristo, recebi tudo que é de Cristo. Então, é muito importante ter em mente isso. A palavra de Deus mostra que Cristo é o nosso cabeça, é o nosso representante. E tudo que Ele fez na cruz, Ele fez por nós. É para que possamos desfrutar, usufruir. Então, essas coisas que eu estou falando, é para o nosso usufruto. Temos que usufruir dessas coisas, né? Paulo conclui que todos estávamos em Adão, quando ele pecou. E dessa maneira todos nos tornamos pecadores. O pecado entrou por Adão e a morte passou a todos os seus descendentes, todos os homens. E aí Paulo diz, porque todos pecaram e todos pecam por natureza. Isso é uma tragédia. É uma tragédia por quê? Porque não há cura. Não há cura para o pecador fora de Cristo. Não há cura para o pecador fora da cruz. Não há como você se livrar do pecador que está dentro de você sem a cruz. É por isso que o evangelho da cruz tem que ser pregado. É por isso que o evangelho da cruz tem que ser resgatado. É por isso que o evangelho da cruz é a esperança. Porque em Adão nós só vemos desesperança. Por Adão nós só encontramos tragédia. Em Adão só tristeza. Mas existe Cristo, há um Cristo que morreu por nós, há um Cristo que pagou o preço na cruz, há uma cruz que significa muito para nós, e esse Cristo que fez tudo por nós, quer nos levar a estar nele, a passar por toda a experiência que ele passou, no sentido espiritual, tomando posse de tudo que ele conquistou, e ele conquistou para nós o poder de sermos livres do velho homem, porque o velho homem está morto, ele morreu, foi levado para a cruz, e agora eu sou livre. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ora, precisamos então entender uma coisa: se nós entramos em Adão pelo nascimento, a única maneira de sair de Adão é morrendo. É morrendo. Apóstolo, então o senhor está dizendo que nós precisamos suicidar? Vamos cometer suicídio? Nos matar? Não, claro que não. Não temos que fazer absolutamente nada no sentido natural. Nada, não temos que nos matar, literalmente, não. Nós precisamos reconhecer que Deus nos incluiu na morte de Cristo, de tal modo que a morte de Cristo significa também a minha morte, a nossa morte. Quando Ele morreu, eu também morri. Levante suas mãos para o céu e diga, quando Ele morreu, eu também morri. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, de tal modo, né, Cristo pagou o preço e nós precisamos tomar posse disso com toda certeza da vitória. Quando Deus, com Cristo, Ele tratou com a nossa vida, né, com a raça humana, então Ele fez algo para nos libertar mesmo, nos livrar de todo o mal e principalmente do pecador que está em nós. A experiência da morte e ressurreição de Cristo também são minhas e são suas. Assim como é impossível ao homem se autocrucificar, precisamos aceitar por fé que já fomos crucificados. Não temos que nos crucificar, nós temos que tomar posse da palavra que diz que nós já estamos ou já fomos crucificados com Ele. Diga, eu estou crucificado. Eu já fui crucificado com Cristo. Amém? Você tem fé? Você tem fé? Então, você já foi crucificado, já morreu com Cristo. Agora, é uma questão de fé. É uma questão de fé. A mesma fé que você teve para ser salvo é a fé que você vai ter que ter
para se livrar do velho homem. Ou seja, você tem que declarar isso por fé, tomar posse disso por fé. Se a palavra diz que de alguma maneira, de alguma forma, Cristo levou esse velho homem, Cristo levou o poder do pecado sobre ele, levou você à morte, isso significa que ele saiu da morte e você também saiu da morte. E agora você está debaixo do poder da ressurreição. E debaixo desse poder da ressurreição, você é vitorioso sobre o pecado, sobre todo o poder do pecado e do velho homem. Então, a experiência da morte e ressurreição são nossas. E Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 48. Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele incorporou, Ele recebeu 2 títulos e 2 posições e nos uniu a isso também, nos uniu, ou seja, através do poder da cruz, Ele nos uniu, nos deu essa dádiva, essas 2 dádivas, né? Cristo é ali chamado o último Adão e o segundo homem. Como o último Adão, 1 Coríntios 15, 45, 48. Como o último Adão, ele reuniu toda a humanidade de Adão, ele de fato se tornou a somatória de toda a humanidade, e como segundo homem, ele se tornou cabeça de uma nova raça, se tornou cabeça de uma raça redimida, uma raça purificada por seu sangue, uma raça que está sendo levada à morte, porque nem todos que nasceram de novo têm revelação ainda, né, disso aqui, mas aqueles que têm revelação podem se libertar do poder do pecado e assim reinar com Ele em vida. Reinar com Ele em vida. Ora, então, isso é algo significativo, muito significativo. Então, e como segundo homem, ele se tornou cabeça de uma raça, uma nova raça, né? E nos uniu nessa condição, nesse patamar, nesse status, né? Nos elevou a esse status aí de nova raça e de uma raça transformada, redimida e abençoada para reinar com Ele em vida. Ora, como o último Adão, a história dele começou em Belém e terminou lá na cruz do Calvário, levando a raça de Adão até a morte e morrendo para salvá-la. E como o segundo homem, né, a história dele começa na ressurreição. A partir do momento que ele ressuscita totalmente glorificado, e aí ele vai chamar para si uma nova geração, e aí ele passa a levantar a igreja, e a igreja então passa a ser a nova raça, e essa nova raça, no poder da ressurreição, ela vai crescer, vai amadurecer, vai ser tratada, e vai chegar a ser uma raça completamente glorificada. Então, é maravilhoso refletir sobre isso, né? Jesus reuniu em si mesmo tudo que era de Adão e levou ao julgamento. Olha só, ele reuniu tudo que era de Adão e levou ao juízo, ao julgamento, ali na cruz do Calvário, né? E assim, tudo que recebemos de Adão foi levado à morte pelo último Adão, que é Cristo. Mas a partir da sua ressurreição, ele se torna o segundo homem. A nossa união com ele, como segundo homem, começa com a ressurreição e vai pela eternidade afora e nunca mais se acabará. Estaremos sempre unidos com ele e seremos, portanto, uma raça nova para o Pai em glória. No caráter de último Adão, Cristo foi crucificado para que tudo que era do primeiro Adão, né, fosse levado à morte. E ele pôs fim à velha raça. E como segundo homem, ele iniciou uma nova raça, uma nova criação. Essa nova criação, essa nova raça, começa na ressurreição e vai pela eternidade afora. A primeira raça era de almas viventes, diz a Bíblia. E a segunda raça, né, desse último Adão, ou segundo homem, é uma raça de seres vivificantes. Cada um de nós aqui tem o Espírito de Deus que vivifica e que nos dá vida dia a dia. Então nós temos vida e passamos vida, né? Então precisamos entender, o primeiro Adão frustrou o propósito de Deus, mas o último Adão, que é Cristo, restaurou. E os filhos gerados por esse último Adão
já com essa nova identidade, nova raça, eles vão resgatar o propósito eterno do Pai. Quem diz amém, aleluia? E por fim, vamos considerar o princípio da cruz. O princípio da cruz. Então, a obra da cruz significa substituição. Cristo nos substituiu, morreu em nosso lugar. O poder da cruz significa inclusão. Ele nos incluiu da sua morte, né? Levou para a morte o velho homem, levou para a morte a natureza adâmica, levou para a morte o princípio regente dentro de nós, o poder do pecado. Então hoje, pela fé, eu posso ser livre do pecado. Pela fé, eu posso ver o velho homem crucificado. Pela fé, eu posso reinar com Jesus. E aí eu vou considerar o princípio da cruz, porque o princípio da cruz é exatamente a reação. O princípio da cruz é aquilo que eu vou exteriorizar, é aquilo que eu vou mostrar, tanto para quem está no reino do Espírito, quanto para quem está na terra. Vou mostrar onde eu me baseio para ser livre, onde eu me baseio para ser uma pessoa santa, né? Então o princípio da cruz, ele é, com certeza, a exteriorização da minha fé, né? O princípio da cruz significa poder estar por cima do pecado, por cima da necessidade de pecar, né? E poder renunciar, poder mostrar para o mundo que nossos valores são espirituais e não são carnais. Quando o nosso velho homem interior é destronado, então nós passamos a viver no princípio da cruz. Por que o princípio da cruz? Porque o princípio da cruz fala de renúncia. O princípio da cruz fala de não andar segundo a força do braço. O princípio da cruz fala de você depender de Deus com calma, com paciência. O princípio da cruz fala em você saber esperar pelo Senhor, não se apressar, não ser afobado, não querer tomar decisões por si mesmo, mas esperar que o Senhor sempre fale com você. Se o Senhor não falou, você continua crucificado esperando. Se o Senhor não moveu, você continua crucificado esperando. Você nunca vai se mover na frente de Deus, você nunca vai passar na frente dele. O princípio da cruz te leva a andar numa plena sintonia, uma plena comunhão, vivendo sempre com Cristo no centro e o ego destronado. Quem diz amém, aleluia? O princípio da cruz é esse, que leva você a se considerar morto para o pecado, né? Então, você tem que levar em conta que já morreu. Toda a sua constituição natural, toda a sua constituição humana, adâmica, já foi crucificada, mortificada. E quando você pensa nisso, e quando você leva isso para a vida prática, aí você está lançando mão do princípio da cruz. Do princípio da cruz. Quando Jesus, diante de Pilatos, disse para ele: olha, se eu quisesse agora, eu mandaria legiões de anjos para fazer uma ruína, para acabar com tudo aqui, mas eu não farei isso. Ele estava demonstrando o princípio da cruz. Quando Jesus se sujeitou a Maria e José, ele estava demonstrando o princípio da cruz, porque era Deus ali encarnado, se sujeitando a pecadores. Quando você se sujeita a quem sabe menos que você, é o princípio da cruz. Quando você aprende a ouvir de qualquer pessoa alguma sabedoria, algum ensino de Deus, você está demonstrando o princípio da cruz. Quando você abre mão de si mesmo, quando você sofre o dano em relação a alguém que deveria receber a paga, deveria receber a vingança, mas aí você fala: não, eu não vou vingar não, eu não vou agora fazer esse mal não. É como José lá no Egito, quando os irmãos dele foram ao Egito e ele estava lá no trono, no poder. Ele poderia vingar, ele poderia esganar os irmãos, poderia deixar eles na cadeia, passando fome. Mas José sofreu dano e resolveu esquecer a coisa, esquecer a mágoa e perdoar os irmãos. Isso é o princípio da cruz em operação. Quem está entendendo, diga amém. Então o princípio da cruz é esse, é você negar a si mesmo, é você abrir mão, muitas vezes, de conceitos próprios. É você saber sujeitar a autoridade. Sabia que sujeitar a autoridade faz parte do princípio da cruz? Que o princípio da cruz leva você a sujeitar?
Há pessoas que não sabem o que é isso, porque não conhecem o princípio da cruz e nem sabem que esse princípio faz parte de uma vida que reina. Reinar com Cristo em vida não significa você estar por cima humilhando as pessoas. Não significa estar por cima, você sempre passando alguém para trás, você sempre passando por cima de autoridade. Não, não. Reinar com Cristo em vida significa você saber responder a Deus, e aí, como o princípio da cruz leva você a responder corretamente, Deus lhe dá graça, Deus lhe dá poder, Deus lhe favorece, e até aqueles que se levantam contra você acabam sendo bênção para a sua vida, porque Deus está no comando. E quando você está cumprindo a vontade dEle, quando você toma a cruz, adota o princípio da cruz, aí Deus fala: eu vou honrar meu servo, eu vou honrar meu servo, assim como Ele honrou José, lá no Egito. Ele chegou lá como escravo, ele chegou lá como escorraçado, rejeitado, humilhado, e Deus foi exaltando José, exaltando José, exaltando José. À medida que José diminuía e Deus crescia na vida dele, Deus o exaltava. Olha para o seu irmão e fala: você está entendendo? Como é que você vai vencer agora? Vai reinar na sua casa, nos seus negócios, na célula, nesta igreja? É dessa forma. Amém. Fica de pé onde você está, por favor. Fica de pé onde você se encontra.